Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Com oferecimento de ACL Cargo, Vento International e GESCOM, estamos aqui a bordo com mais uma grande figura da nossa área, né, Babá? Correto. Até que enfim a espera acabou. Temos um apoiador aqui do Sem Calado para vir aqui dar o ar da graça. E antes de mais nada, peço que todos sigam, compartilhem com os amigos, porque vale muito a pena. Muita informação hoje aí no Sem Calado. Exatamente. Ele que está com a gente, ele apoia o nosso projeto desde o início, né? E a gente é bem feliz por isso, né? E ele que é diretor da Protainer e diretor também da SOC, Shipper Container. Seja muito bem-vindo a bordo, Rafael Lima. Olha, é uma honra, assim, que eu não consigo nem mensurar. É verdade, né? Você falou aí, chegou a hora, né? Tipo, a gente já tentou algumas vezes, é verdade. Eu não tinha nem lembrado disso aí. Mas, cara, é uma honra estar aqui mesmo. Eu sou super fã do Sem Calado, eu já falei isso pra vocês, né? Sim. E eu me lembro, agora que você tá falando, né? Aí me veio um filme na cabeça, apoiador e tal. Eu falei assim, cara, eu lembro como você me falou a primeira vez, lá no clube, né? Verdade. Pô, projeto aí e tal, vou começar daqui a, sei lá, acho que 2 meses, né? Um mês ou 2. Aí eu adoro isso aqui, né, meu? Lembra que eu falei, vai ser complicado porque eu adoro fazer perguntas, né? No caso aqui eu vou ter que falar, mas tudo bem, eu falo também, né? Aí você falou o nome Sem Calado, é um nome, assim, apaixonante, né? Pra quem é do ramo do Comex, cara, Sem Calado, cara, na hora eu falei, cara, uau, né, meu? Cara, Sem Calado, sensacional. Então, assim, que honra, cara, que honra. Eu lembro que você comentou, falou, pô, já participei de outros podcasts, já assisti, mas nenhum nome eu lembro. Agora, Sem Calado, você falou uma vez pra mim, cara, já era demais. Já era, é muito chiclete. Sem Calado, cara, é sensacional, muito bom, cara. E aí o nosso geminiano aqui que veio com essa ideia, né? A gente tinha feito lá o evento do Master Rock, né? Sim. Aí esse daqui foi viajar, né? E vai pensando bastante tempo na estrada, né? Tá vendo pra Paranaguá. E aí veio a ideia e já veio o nome junto, de uma vez só. Nossa, amigo, que louco, você falou esse negócio de Paranaguá. Você sabe que eu tava voltando de uma viagem e eu parei e foi mais ou não foi ali em Paranaguá, mas foi mais ou menos foi uma parada assim na estrada que me veio a criação assim do nome Protainer, cara, sabe? Mesmo, foi mais ou menos. Muito louco. Será que aquela região tem alguma coisa? Eu saí do Grau, sentido Curitiba, e naquele trecho ali não tem nem sinal de celular. E aí pensando, aí veio essa ideia. E aí surgiu ali a ideia do Sem Calado. Não tem, Sem Calado, cara. Mas aí vem a pergunta, esse programa aqui é Sem Calado mesmo? Certeza. Vamos ver. Por enquanto, vamos ver ninguém que participou ficou calado. E, pessoal, não é edição não, cara. Depois tem a prova aqui, o pessoal aqui do estúdio, aqui, os profissionais da Mahara podem confirmar. Mas é isso aí. Mas vamos lá. Se apresente, quem é o Rafael Lima? Como o Rafael Lima entrou nessa história do Comex? Rapaz, ainda bem que você falou a parte do Comex, porque quando você falou quem é o Rafael Lima, eu vou fazer 40 anos daqui a 3 meses, né? E se eu fosse falar desde o começo, acho que meus quase 40 ia ser uns 70, 75 para a história aí. Cara, eu fiquei preocupado. Agora você falou do Comex, bom... Eu iniciei no Comex aí como vendedor de container. Na verdade, a conversa surgiu assim. Eu era coordenador no terminal Concais, né? Que a gente já estava conversando aqui. E aí, o Concais a gente trabalha na temporada, obviamente, né? De 6 a 7 meses ali, né? Do final do ano até um pouquinho depois do carnaval ali, né? Março, abril. E aí eu liguei, na época era Nextel, nunca me esqueço, estava na porta da academia, aí eu liguei pro meu pai, né, que trabalhava com venda de container, ele trabalha até hoje. Sim. E aí eu falei assim, vai acabar aqui, eu sou coordenador aqui no Terminal Concais, isso 2012, né, eu ganhava bem lá, né, naquela época. Falei assim, eu vou voltar a trabalhar aqui no terminal quando tiver a próxima temporada, que é em outubro, né?
Então, nesse meio tempo, se você souber de alguma coisa, você me fala aí que eu vou, né? Isso 2012, 2012. Aí ele falou assim, pô, a menina que trabalha aqui comigo engravidou e me abandonou. Tu não quer ser minha secretária? Aí eu falei, tá bom, eu vou ser tua secretária. Eu sempre tive uma boa aptidão com coisas voltadas a computador, tecnologia, sempre fui muito curioso, né? Legal. Ainda diga-se de passagem, a galera que nasceu na década de 80 ali, pega um computador hoje e sabe sabe coisas que vão além do que só os programinhas ali, né? Sim. Que a gente mexia no DOS, o cara a gente passou por várias mudanças, né? A gente foi se adaptando, né? A gente é muito mais calejado, né? Em alguns assuntos aí, né? E foi isso, aí eu comecei como secretário e aí foi desenvolvendo os meses e comecei na Via Container, né, junto com meu pai, Fernando, trabalhamos juntos até 2014, né, tivemos uma incompatibilidade aí, em questões administrativas. O amor nunca acabou, né, por conta disso, mas a gente, né, sempre preservando, né, eu acho que algumas coisas não podem ultrapassar, né. Aí eu resolvi ficar fora do mercado, assim, pessoas me ligavam, tal, durante um mês, quase 2, e aí meu telefone não parava de tocar, tal, outras pessoas, outras empresas, aí eu falei, vou voltar, aí eu voltei com outra empresa, com a Proteiner, né, eu criei a Proteiner, né, isso em 2014, e tô com ela até hoje, aí, isso eu tô te falando, assim, uma história muito abreviada, né, extremamente abreviada. E aí, quando você começou, você já trabalhava, quando você trabalhando com teu pai, você já tinha um contato com os clientes. Com todos os teus clientes, na realidade, né? Cara, naquela época era diferente, né? Porque o mercado de 2012, em comparação a hoje, era, por exemplo, em 2012 eu costumo dizer, dava para contar no dedo das duas mãos as empresas no Brasil que trabalhavam com venda de container, né? Sim. Hoje você precisa de um estádio de futebol para pegar os dedos de todo mundo para contar quantas empresas trabalham com venda de container. Então, era poucos vendedores, eram poucos clientes, né? Hoje é muito tudo, né? Hoje é muito cliente, é muito vendedor, é uma competitividade muito maior, né, do que antigamente. Eu acho que o mercado de 2012 até 2015 era e de 2015 em diante foi quando começou a pegar força mesmo a utilização de container e tudo mais. Depois da Olimpíada, da Copa, né, que... Isso. Esses eventos movimentaram muitos containers no Brasil. Não sei se você lembra, pelo menos eu passei por isso, trabalhava numa empresa de locação. Foi um boom bem alto, assim, de utilização e realmente mudou o mercado. E também lá para trás tinha também aquele enigma de como nacionalizar o container, porque não tinha nada muito bem definido. Então, muita gente tinha medo de ser pego, né? Pô, não nacionalizei direito, não fiz a documentação direito. Tinha também essa questão, cara, acredito eu. Eu acho que esse enigma, ele ainda existe, né? Sim. Ele ainda existe porque as pessoas que do nada se apaixona e que resolve fazer uma construção em container no seu sítio ou na sua fazenda, ela se depara com alguns desafios, né? E um deles é a parte fiscal e tudo mais. Então esse enigma aí, eu acho que de uma forma menos forte, digamos assim, ele ainda existe, né? Em resumo é isso aí, mas eu acho que além de tudo isso, o que mudou foi também a disponibilidade de container para venda no Brasil, que houve um boom também, né, de troca de frota dos armadores e eles optando por realizar essa venda aqui dentro, né? Cara, eu me lembro que eu ia na Saam, no Parque Raiz da Serra, que hoje é a Depot C, né? Cara, eu ia na Saam com lista das leasings. A 40HC tinha, sei lá, 6240HC, 4840 Standard e 30 e poucos 20 pés, sabe? Aí os caras te mandavam por e-mail, tu imprimia, tu ia lá na pilha e tal.
Mano, hoje é aquilo, né, que eu te falei, é muito tudo, né, na parte do consumo, né? Sim. Tem muito vendedor, tem muito interessado em comprar, então, que é um cenário que mudou. Hoje não existe mais. Hoje, para você pegar uma lista de 20 containers, é muito raro, né? A não ser que seja um projeto que tá vindo, que nem hoje, eu tô começando a viver isso novamente, com a Shipper On Container, né, que agora a gente acaba tendo, entre aspas, algumas informações privilegiadas, né, de containers que ainda estão na água e vindo para cá, né, e saindo também, indo para outros países. Então, hoje a gente tem esse novamente, mas é por conta da SOC, né, da Shipper On Container. Sim. Mas, assim, no geral, como uma empresa comum de vendedor de container no mercado doméstico, cara, se tu pegar uma lista, vai ser uma vez na vida, uma na morte, pra tu pegar muitos containers assim, sabe? Acaba que você ficou muito pulverizado, né? Porque tem muita gente em cima, né? Porque o que eu comecei a perceber... O pessoal do interior ali, região 019, região 027, Minas Gerais, Goiás ali... Eles aprenderam a fonte. Cara, tem cara que, sei lá, aposentado, tá com dinheiro parado, sei lá, o cara às vezes tem, sei lá, 600 mil reais e aí alguém conhece esse cara, aí o cara, eu sei como é que é o negócio de container e coisa e tal. Aí o cara vai lá, compra um lote e manda tudo o container pra lá. Foi assim que começou a eu me questionar, né, o lance de se reinventar. Sim. Entende? Uhum. Aí foi nesse momento em que eu comecei a perceber isso, né? Eu recebi ligações de pessoas do interior dizendo, eu vendo container aqui na piscina tomando caipirinha, né? E eu escutava aquilo porque a pessoa queria comprar comigo, né? Eu já trabalho com fulano e tal, mas eu tô querendo diversificar a minha fonte de meus provedores. E eu vendo container aqui na piscina tomando caipirinha. E, cara, eu tava no escritório escutando aquilo, eu falei, uau, olha o futuro, né? Isso foi o começo, entende? Sim, sim. Então, assim, tem um vídeo que eu gosto muito, até do advogado Gentil, sim. Que aparece muito no Instagram, que ele impulsionou esse vídeo, ele fala assim, um telefone e um laptop. É o que a gente de carga, não é verdade? É o que a gente de carga precisa, tal, não sei o que. Cara, e o vendedor de container é a mesma coisa. É um telefone, um laptop que ele precisa, e o contato do provedor e de quem quer comprar. Aí o cara faz um impulsionamento lá, e isso começou a me preocupar. Eu tive até conversas com alguns amigos meus que já estavam no mercado antes de mim, né? Rafael Freitas, da Rio Container, foi um deles. Um abração, Rafael. Figuraça, né? Porra, meu irmão foi lá para os Estados Unidos há uns meses atrás e eu tive que jantar com o Rafa, né? Legal. Aí eu trocava ideia com ele, Rafa, eu tô pensando em sair do mercado e tal. Isso foi 2015, tá? Uhum. Eu tô pensando, até porque eu tava vendo outras coisas de investimento por fora e tudo mais. Eu abri a Proteiner em 2014, 2015 eu tava cogitando isso, me reinventar, porque eu olhava pro mercado de venda de container e eu não via um bom futuro assim, sabe? E naquela época eu não via. Sim. Aí porque eu tava preocupado. Então o lance de se reinventar sempre martelou na minha cabeça. Sim. Né? Tanto que poucos anos depois, com a intenção de me reinventar, eu pensei, o que eu posso fazer para me reinventar? Né? Eu pensei no meu negócio do começo ao fim, né? A linha do tempo, desde a hora que a pessoa liga ou manda e-mail e tudo mais, até a hora da entrega. Eu falei, tem a entrega do container. Eu comprei um caminhão. Só que assim, eu joguei isso pro universo, eu preciso comprar um caminhão. Cara, uma semana ou duas depois, apareceu um motorista que ele falou assim, Rafael, você sabe que eu puxo o container para você há anos, né? Você já me conhece, tal, pro Brasil inteiro. Realmente, o motorista, já conhecia ele. Só que agora eu quero trabalhar com container de cheio, né? E eu preciso trocar de caminhão, porque o caminhão que eu trabalho é container de vazio, é um caminhão fraco, e eu preciso de um caminhão mais possante, né? Mais forte para trabalhar com container cheio, que são muitas toneladas, né? Vocês sabem disso. Sim. E aí ele falou assim, você não quer comprar meu caminhão? Aí eu,
Cara, achei muito estranho, né? Porque foi um período assim que eu comecei a perceber, a notar que muitas coisas que eu jogava pro universo, em algum determinado momento acontecia. Caramba. Tá? Até o fato de eu estar aqui foi uma delas, Sim. né? Muitas coisas, desde coisas pequenas até coisas grandes. E aí eu fiz um acordo com ele e tal, ele mesmo veio com uma tratativa super ótima, sabe? Pô, me dá tanto de entrada, me dá uns cheques, porque é o cheque eu vou usar pra comprar o caminhão, já falei com o cara lá. Eu falei, nossa, um negócio assim, perfeito, sabe? Nem precisou chorar, bom, né? Nada, não precisou, cara. Aí eu peguei o primeiro caminhão e tal, comecei a fazer transporte também, Sim. né? Melhorou muito, gostei do gostinho, né? Do transporte, adorei. Tive problemas com o caminhão maravilhoso, mas o motorista, né? Mas eu peguei um motorista muito bom, parceiraço, né? Jefferson. Faz tempo que eu não falo com ele, Jefferson. Jamais será esquecido. Até o fim do programa aqui eu vou falar muitos nomes aqui. Isso aí. Aí eu gostei do lance só de container vazio, né? Sim, sim. E aí eu tava gostando tal, quando de repente um grande amigo meu, Eduardo Bunster, meu irmão. Esse é figuraça. Meu Deus. O Eduardo, sem palavras, é mais do que um amigo, assim, o container me deu o Eduardo, assim, e eu sei que é recíproco, sabe, o cara, te ama, Eduardo. Levaste. Aí ele, com certeza, aí ele chegou e falou assim, tem um cliente que tá devendo dinheiro pra gente lá em Ponta Grossa, no Paraná, só que o cara não tem dinheiro, cara. Só que ele tem caminhão. Tu não quer pegar um caminhão e pagar pra gente? Aí tu paga como parcelado, é como tu quer. Aí eu falei assim, nossa, isso tá acontecendo? Isso é verdade? Aí peguei o carro, falei assim, vamos lá que eu quero ver o caminhão. Aí eu peguei um motorista especialista, né, obviamente, porque de caminhão, né? A gente entende de container, de caminhão tem que levar o especialista, né? Aí foi eu, o motorista e o Eduardo. Fomos lá pra Ponta Grossa, no Paraná, 2018, talvez. É longe, hein? Nunca tinha ido, foi a primeira vez. Mas assim, eu já viajei várias vezes com o Eduardo, né? Até a AgriShow lá no Ribeirão Preto, eu já tava programado pra ir lá, AgriShow e tal. Falei, Eduardo, vamos lá na AgriShow, pá. Assim, e se ele falasse não, a chance de eu não ir era enorme. E aí ele falou que ia, eu já sabia que a chance dele ir era grande, né? Mas voltando lá, a gente foi a Ponta Grossa, Paraná, vimos o caminhão, era uma Scania e tal, uma 112, super conservada, assim, e aí depois eu descobri que a 112 era muito famosa no ramo, e ela tava, muito conservada. Sabe aqueles carros... bem cuidado. Cara, demais, é apaixonante, assim, tava com uma carreta assoalhada, grade baixa, 3 eixos, que dava pra trabalhar com container cheio, e eu comecei a trabalhar com container cheio com esse caminhão. Caramba, que legal. Trabalhei durante uns 2 anos. Bom, aí eu falei, Eduardo, fala lá pro seu Camilo Cid, né? Seu Camilo Cid é um cara que eu admiro muito. Tivemos nos falamos pessoalmente poucas vezes. Eu trabalhei com ele na SAAN, logo quando começou a SAAN no Brasil. Eu cheguei a trabalhar com ele em 90 e alguma coisa. Legal. Não, 96, 97. A lenda, né? Da área. Lenda. E o Gonzalito também, um abraço aí pro Gonzalo. Gonzalito. E o Gonzalo, eu sei que não perde um episódio. Ele acompanha lá. Gonzalo é fiel. Eu posto os negócios lá nos stories, ele curte e tal. E ele tem história, cara. Tem esse história. Gonzalo. Espere. Ele tem que vir, hein, cara. Com certeza. Tem que vir. Gonzalito, tem muita história, hein? Muita história. Aí pegamos o caminhão lá em Ponta Grossa, no Paraná, voltamos, fizemos um planejamento lá de pagamento, todo mundo ficou feliz, né? Inclusive até acho que era pra pegar outro caminhão na época, mas aí acho que o cara não quis se desfazer do caminhão, acho que ele quis segurar lá, um negócio assim, mas ok. Aí eu continuei e tal, mexi um pouco com o container cheio e tal. Aí esse motorista,
ele começou... Ele tem uma particularidade que ele teve que sair, teve que começar a trabalhar com outra coisa. E, cara, aí eu comecei a ter muito problema, sabe? Motorista, patinar, né? Cara, nossa... Eu nem sei te falar exatamente quantos motoristas eu tive nesses caminhões, cara. Mas, assim, cada um deles passou, assim, facilmente uns 40 em cada um, Caramba. cara. É porque existe uma cultura, sabe? Aonde um personagem não gosta do outro, sabe? O motorista não gosta do dono do caminhão e o dono do caminhão não gosta do motorista. É claro que existe a exceção, né? Mas, assim, aonde eu vejo... O cenário que costuma dar mais certo é o cenário onde o dono da empresa tem, tipo, 10 caminhões, certo? Tem o gerente e tal, ou seja, ele não tem um contato, assim, direto com os motoristas. Tem um intermediário. Porque... Porra, cara, muitas das vezes a gente, é uma preocupação, a gente se preocupa se o motorista tá se alimentando, se ele tá dormindo, se ele tá, sabe, como é que tá a vida dele pessoal, pro cara não fazer uma besteira na estrada, sabe, honrar com os compromissos, porque ele acaba sendo teu sócio, né? Essa é a verdade. Aí tu acaba se preocupando, mas só que, cara, a cultura do mercado, dos motoristas... não sei, cara, parece que o cara já vai trabalhar, tipo assim, ele sorri na tua frente e quando sobe no caminhão, pô, esse filho... Você tem noção? É tipo o Pateta, naquele desenho Exato, que tinha, quando sabe? ele entrava, era todo calmo, quando o ele entrava atrás do volante. E o senhor andante, né? Cara, então assim, isso foi uma baita de uma escola pra mim, aprendi demais, aonde eu passo, eu tento aprender muito, né, eu me esforço muito pra aprender as coisas, até com os próprios motoristas, né, que muitas das vezes alguns têm faculdade, outros não terminaram nem o colegial, sabe, outros mal sabe ler, sei lá. Então, eu aprendi muito com eles também, né? E cara, é uma doideira, cara. Aí passou um tempo, o negócio do container começou a me ocupar, né? Ou seja, na verdade, começou a causar ruído no meu trabalho com container, né? A entrega começou a... Cara, por exemplo, às vezes eu tinha na quarta-feira eu tinha que te liberar um release de X containers para você, que você já estava esperando para entregar para o teu cliente, etc e tal. Só que de terça para quarta, 2 da manhã, o motorista me liga porque quebrou o caminhão em São Paulo. Cara, eu já peguei o cara da transportadora que me contratou como um terceiro, né? E subi a serra e eu acordar minha mulher e falar, minha mulher sem entender nada, eu falei, tô indo para São Paulo 1, 2 horas da manhã porque o caminhão quebrou. Minha mulher, meu Deus, sabe? Tipo, porque aquilo não fazia parte da nossa realidade, não é uma coisa que, eu mexo com caminhão há 10, 15 anos, não, era uma novidade. E, cara, então assim, eu tomava um choque, assim, eu falei, cara, aí eu chegava em casa pra tomar um banho, tava amanhecendo, e eu tinha que honrar com as minhas obrigações, né, de liberação de container e coisa e tal, ou até de compra e etc., vistoria, né? Aí nossa, cara... bizarro. Aí eu falei, cara, tá causando ruído, eu não tenho uma frota enorme de caminhão para eu ter um gerente para gerenciar isso, então eu costumo dizer, ainda hoje eu encontrei um amigo meu no elevador lá do prédio, né, lá no Nick Offices. Aí eu falei assim, cara, Deus me abençoou e eu vendi os caminhões. Né? Então esse discurso eu falo muito, né, quando eu encontro alguém. Cara, assim, veja bem, o Eldinho, né? Episódio número 1 aqui. Abraço, Eldinho. Eldinho, nem te conheço, te admiro muito, tá? Falei aqui antes da gente começar. É o foguete, né, mano? Foguete não tem ré. Comentei aqui que afinidade, né? Perfil, né? Eu gostei muito do episódio do Eldinho, o 01, aqui do Sem Calado. O caminhão, ele teve episódio até que ele falou, acho que foi aqui mesmo, ou foi em outra rede social, que agora eu acompanho ele no Instagram, né? Ele falando, ao invés de fazer investimento e tal, eu compro caminhão, né? Ele fala, eu compro caminhão, tá? Porque caminhão é investimento. Ele não tal. Compra apartamento, né? Porque o apartamento não dá o retorno que um caminhão Exatamente, dá. Então,
É O perfil. patrimônio dele tá no caminhão. Exatamente. Então, assim, não existe coisa boa e ruim. Pra mim, pro meu perfil, caminhão é maravilhoso, mas eu não consegui ali ter aquele jogo de cintura junto com o motorista. Pra você ter noção, eu fiz uma coisa que eu sei que nenhum dono de caminhão fazia. Eu deixei um cartão de crédito junto com o documento do caminhão, para caso acontecesse alguma coisa, né? Na verdade era para abastecimento, para estourou o pneu, alguma coisa. E eu falei pro motorista assim, isso foi o começo do fim, tá? Sim. Aí eu falei assim, ó, aqui que tá o cartão de crédito, tá? Eu tô fazendo uma aposta aqui, né? A única regra desse cartão de crédito é que é o seguinte, você só pode usar depois que me ligar. Primeiro você me liga, depois você usa, né? Ou seja, tu vai abastecer, me manda uma mensagem, me liga, tal, estourou o pneu, preciso, né, tal. Por quê? Cara, eu fazendo esse acordo com o motorista, ainda assim o cara chegava pra mim e falava assim, comprei um cigarro, não sei, comprei um lanche, não sei o que falar. O problema não é o acordo, sabe? É a parte, tá quebrando a parte administrativa. E, pô, eu tinha comprado pagado, antecipado um monte de diesel junto com um sindicato que tinha ali na Perimetral e tal. Sim. E aí tu pagava antecipadamente, eu pagava, sei lá, acho que 20 ou 30 centavos mais barato na época, eu não lembro muito bem. E aí eu lembro que eu tava com muito dinheiro lá que eu já tinha pagado de diesel, e aí era pra ele abastecer lá. Ele me ligou. E aí ele falou, aliás, eu retornei uma ligação pra ele, que eu acho que, sei lá, eu devia estar tomando banho, alguma coisa do tipo. Quando eu falei com ele, ele falou assim, tu não me atendeu? Eu abasteci. E, porra, abastecimento de um tanque de caminhão... É uma grana. Cara, é mó grana, meu. Pô, aí eu falei assim, pô, cara, mas tem diesel pago lá, não tinha por que você fazer isso, né? E outra, quando você... deixa de ser motorista para você tomar uma decisão, ser um tomador de decisão, você tá fazendo a parte administrativa. Você quer ser motorista ou você quer fazer a gestão do caminhão? Se você fizer a gestão do caminhão, para mim é até melhor, porque eu só chego para você no final de semana, pego a minha parte, você vai estar fazendo a gestão e tá sendo motorista. Aí ele começou a gaguejar e coisa e tal, bibibi. Eu falei, pô, cara, tu vê, por causa de 10 minutos tu tá bagunçando o negócio, cara. Aí teve outros episódios e tal. Aí eu anunciei, vendi o caminhão e fiquei só no container. Escutei a minha esposa, né? Ela falou assim, Rafael... mexe com o que você é bom, Rafael. Assim, para de fazer, porque, cara, eu sempre tive uma aptidão pra olhar pro lado, pra coisas. O cara falou, pô, esse negócio ele tá dando dinheiro. Aí eu já, mas como é que é esse negócio aí? Tá, pô, eu sempre tive esse problema, né? Aí, puta, foi basicamente eu escutei minha esposa, pô, Rafael, vai fazer o que você é bom, cara. Para de mexer com esses negócios e tal. E eu falei, pô, é verdade, né, Alessandra? Isso eu devo à minha esposa. Te amo, obrigado. Qual o nome dela? Alessandra, mãe da Alice e da Laura. Filhas, papai ama vocês 3. Que legal. Legal. Terceiriza o serviço, então, com nossos brothers, nossos apoiadores aqui, né, do Sem Calado, pô. Tem várias transportadoras aí. É isso aí. E até algo que eu queria, até para o pessoal que está acompanhando, né, entender, né? A gente está falando sobre compra de container, venda de container, só para você entender. No Brasil, não existe fabricação de container. Então, quando a gente fala em compra e venda de container, são os containers que são utilizados pelos armadores, que quando chega... com 15 anos, sim, 20 anos, dependendo do armador, eles vendem esses containers e eles vendem no Brasil. Só que são containers que não são nacionalizados, então quando você compra esse container e vai reutilizar ele, você precisa fazer um processo de nacionalização, não é exatamente, isso? Exatamente, né? A parte da fabricação até a vinda para o Brasil, o meu ídolo, né, que eu comentei com você, Roberto Dantas, já deu uma aula. Verdade. Por favor, vá no episódio do Roberto Dantas, né, 24 ou 23, alguma coisa assim, do Roberto Dantas, que já deu uma aula sobre isso, falando da fabricação, dos containers na China, Tailândia também tem fábrica. O Brasil chegou a fabricar aqui, né, até na época da Paulista, né? Exato. Eles importavam todas as peças e faziam um container nacional em parceria, se eu não me engano, com a Cico. Sim. Mas aí... isso eu não sabia não, né? Então eram os containers Cico, G-Cico, alguma coisa desse tipo. Tá, que saíam de lá
E muitos funcionários daquela Paulista são os que trabalham com o Roberto até hoje lá na data terminal. Legal. E aí só para complementar, aí fala, pô, mas por que para comprar container, né? Então, eu gostaria até que você explicasse, para que utilizado esse container que você vende? Com o que o pessoal utiliza eles? Você sabe que a gente que trabalha com container, por exemplo, e vai numa festa, por exemplo, de aniversário, né? Aí você conhece alguém e tal, o que você faz, tal. Cara, eu vendo container, né? É uma coisa meio aleatória, né? A gente tá todo dia e tal, ainda Santos aqui e tal, né? A gente conhece o pessoal do Comex e tal, não sei o quê, mas... cara, é super normal. Você chega num lugar assim onde tem algumas pessoas que você não conhece e acaba conhecendo. Pô, eu trabalho com container. Cara, você vende container, meu? Tipo, a pessoa... Aí você vê a cabeça pensando, né? Pô, você vende container? Tipo... Onde você guarda? Acho que a pessoa pensa assim, cara, tô o primeiro que, sabe, container... O que a pessoa faz com container? O que ela quiser, sabe? Mas você vende container pra quê? Cara, eu vendo container pra tudo que você imaginar. Mas o que você faz com container? Cara, eu faço tudo com container. O que você faz? Container nada mais é do que um contentor. Sim, né? Ele, no primeiro momento, a ideia do container foi para guardar coisas dentro, né? Obviamente, né? Na década de 30 foi criada essa ideia, né? Para sistematizar, para fazer uma coisa mais organizada e tudo mais, né? Foi usado na guerra, inclusive, né? Exatamente. Não é à toa que o Vietnã é o pioneiro de utilização habitável em container, né? É o pioneiro, né? E o pessoal, de certa forma, sabendo disso, é claro, poucas pessoas, geraram um pouco de preconceito, assim, sabe? Eu já, assim, conversando com algumas pessoas, né? Pô, meu padrasto é um deles, né? Tipo, quando eu comecei a trabalhar com container, ele, casa container e tal, ele é português, né? Raiz, nascido lá mesmo, né? Então, até drywall mesmo, que o americano, ele tem a versão até drywall, por exemplo, né? Quero cimento e cimentão mesmo, sabe? É o terceiro porquinho, né? O porquinho mais conservador, né? Exatamente. E na vida é isso aí mesmo, ele é o terceiro porquinho, na vida e na prática, é isso aí mesmo. É isso aí. Então, aí, até eu gostaria que você explicasse pra gente as outras utilizações, porque eu sei que muita gente usa pra casa, sustentabilidade. Tem gente que usa até para vender, compra o container e vende como sucata, né? Mas você vai falar isso daqui a pouco, que a gente vai fazer aquela nossa pausa básica pra gente prestigiar os nossos apoiadores. Muito obrigado. Vou mandar um grande abraço aí pra CL Cargo, Luizão, Bruno, transportadora de excelência aí nas cargas frigoríficas, farmacêuticas. Muitas novidades aí a ACL vai trazer aí nesse mês, hein? Contem com a ACL. É o pessoal da GESCOM, que faz a parte de manutenção de containers também, né? E também a parte de inspeção. Um abraço pro Daniel Torma e pro Marcelão também. A Vento International, a carga de porta a porta na aéreo marítimo, desembaraço aduaneiro. A Vento especialista. Podem contar aí com a Vento sempre que tiver aí uma carga lá fora para trazer para o Brasil aí, faz o serviço completo, com desembaraço, entre outros. Um abraço para um tal de Rafael Lima, da SOC Shipperal Container. Posso eu mandar um abraço? Pode mandar um abraço. Pô, queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro pessoal da Shipperal Container, né, meu? Pô, que sem vocês... Nada que acreditam na minha loucura, né? Na minha loucura diária, semanal, anual, né? A Aline, meu braço direito e esquerdo. A Aline é a nossa cantora, né? A nossa cantora, tá de férias, cara. Pô, tá complicado, cara. Volta logo, Aline, pelo amor de Deus. Pablo, Jay, pô, sem vocês, obrigado, sem palavras. Minha esposa também, que de certa forma ela não trabalha conosco no escritório, mas só o fato dela acreditar em 90% das minhas loucuras, 90%, tem os outros 10%. Vive o sonho, né, junto. Ela vive o sonho junto, né? Porque ela é minha sócia da vida, né? É isso aí. Obrigado a todos vocês. Quero também mandar um abraço aí para o Marcelo Pousada Bastos, nosso queridão aí, ar-condicionado, climatização industrial e naval. E meu primo. Primo, é verdade. E meu primo. Um abraço também para o Christian Robert, da Versibox, né? Perfeito. A Delícia Salgateria, salgados aí de excelência aí na Baixada Santista.
Abração para Marina e para o Eliseu. Gentil Advogados, Dr. Fábio Gentil, um abraço. E chegamos até aqui, a gente acredita também que o nosso convidado com combustível de ótima qualidade do Posto Portal de Santos. Um abraço, Tiagão e Ricardo. Agora a gente vai fazer uma apresentação rápida dos nossos patrocinadores e apoiadores e voltamos em 1 minuto. Não sai daí não, é rapidinho. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, então, com Rafael Lima, que é diretor da Protainer e também da SOC, Shipper All Container. A gente estava falando, antes do intervalo, sobre a utilização desses containers que são revendidos aqui no Brasil, né? Então, estava falando que ele pode ser feito casa, pode ser feito para armazenar, pode ser feito módulos, pode também ser vendido como sucata. Tem valor como sucata aqui no Brasil? Então, eu acho que, assim, eu já ouvi falar... os episódios que eu já ouvi falar de aquisição de container para sucata foi uns anos atrás que uma empresa que eu nem lembro da onde comprava tipo assim, lote de 200 containers. Sim. Que era para aproveitar a sucata e tal, mas agora eu nunca vi ninguém assim. Por quê? Porque, no final, os próprios terminais de reparo, eles... matéria. Peça, né? Aço cor tem, né? Que não tem no Brasil. Então, a norma ICL diz que você tem que usar um material igual ou compatível, né? Ao do container original. Então, é muito mais fácil o terminal reparador utilizar um container scrap, né? Que picota e utiliza, né? Do que qualquer outra coisa. Eu acho que agora, eu nunca vi um mercado nisso. Tem um amigo meu que já me comentou de isotanque, né? Que tem uma sucateira em São Paulo que paga X mil reais em isotanque scrap, mas também... Eu ouvi também falar que o Tiflor dos Reefer também tem um valor diferenciado por conta do material, que é um material escasso no mercado. Não sei se um alumínio duro alumínio. Cara, eu acho que alumínio é tratado como qualquer... Eu acho que... até onde o meu conhecimento vai, quando a sucateira, né, compra o alumínio, ela não paga uma classificação, alumínio A é tanto, alumínio B é tanto, não, é alumínio. Tá, até onde... Deve ser um mercado bem especial, né? Quem conhece a fonte não vai soltar. Porque a maioria dos provedores das sucateiras nada mais é do que a galera que coleta sucata na rua. Essa é a verdade, né? 80%, eu não sei exatamente, mas eu tô chutando aqui uns 70%, ou 60% talvez, que alimenta essa indústria da sucata é o pessoal que tá na rua, tá? Puxando aqueles carrinhos, pega uma bicicleta ali, pega um portão ali que tá jogado fora, às vezes é um portão que nem jogado fora tá, e o cara vai e pega também, que
também nunca escutou uma história dessa, né? No caso do container, cara, para pegar e falar, ó, isso aqui é um alumínio modelo tal, acho muito difícil pro cara querer pleitear, receber mais. Mas em compensação, hoje em dia tá na moda muitas lojas, né? Lojas. Cara, restaurantes, assim, né? Aonde o ser humano vai e habita algum lugar, esse lugar ele pode ser feito de container, cara, sabe? Facilmente. Com a possibilidade de você poder retirar e transportar para outro local, né? Em alguns casos sim, outros não, né? Porque de repente é uma estrutura, uma casa ou uma loja, por exemplo, que é feita com diversos 12 containers. Então, alguns cortes são realizados, né, unificados, de um jeito no qual impossibilita colocar em cima da carreta, né? Sim. Mas quando é uma loja feita de um container, com certeza. Ainda existe, né? Para alguns municípios, o estado, por exemplo, é biblioteca, né? Tem que vai em cima de caminhões e percorre o Brasil inteiro aí, algumas salas de informática, né? Salas escolares também. Exatamente, um monte de coisa. Grupo de dentista que viaja o Brasil aí dentro de containers em lugares de pessoas que não têm acesso, né? Esse tipo de... Sim. Uma época até eu participei de tava tendo uma tratativa, né? Tem um amigo aí, Danielzinho, trabalha no SAMU, eles queriam fazer uma base num container, né? Sim. Chegaram a enviaram até o croquis, né? Sim. Projeto e tal, mas aí acabou não indo pra frente. Mas é outra possibilidade, eles fariam como se fosse uma base ali tinha ponto para oxigênio, para tudo, para fazer uma mini UTI, né? Sim. Hoje em dia eu vejo até o pessoal tá fazendo Airbnb com verdade. Container, né? Então... Recentemente eu fui em 2 feiras, uma em Itajaí não, Joinville, e a outra em Balneário Camboriú, e aí eu gosto de Airbnb, né? Porque tu se sente mais em casa e tal, mais livre. E, naquela região de Santa Catarina, 1,5 milhão de casa container pra se alugar. Não só lá, né? Porque lá, a casa container no estado de Santa Catarina, cara, eu acho que o estado de Santa Catarina, ele mostrou pros containeiros do Brasil, né, o valor, tipo assim, pegar um produto e falar assim, ó, isso aqui dá certo, isso aqui dá dinheiro, aprende aí, Brasil, sabe? Mais ou menos isso, sabe? Não que o pessoal de São Paulo não faça legal, não faça bem, Rio de Janeiro, outros estados faz, mas assim, que fez um negócio, a indústria sabe? Da loja container, da casa container, foi Santa Catarina, cara. O pessoal lá foi o que puxou o bonde, sabe? Puxou o bonde, assim, de forma profissional e qualidade, né? Qualidade. E era impressionante, você andar na BR ali 101, né? Desde o comecinho ali da ponte para que vai para Navegantes, até lá o final já para chegar em Balneário Camboriú. Cara, eram milhares não, E os outdoor? Centenas. Faziam até outdoor com 5, 6 containers empilhados, assim, gigante, aqueles outdoor gigantes. Você reparou gigantes. que deu uma diminuída, assim, nas empresas? Porque aquela região de Itajaí ali e tal, parece que tinha milhares de empresas, aí você reparou que foi diminuindo ali e tal. Por causa da disponibilidade do container. A disponibilidade caiu no decorrer dos anos, caiu muito. O Porto de Itajaí parou de operar, né? Então, assim, a cidade de Itajaí ficou com pouca disponibilidade de containers. Tem ainda em Navegantes, vai ter lá já em Itapoá, e aumentou nesses locais. Ou seja, foi uma seleção natural. Sim. Né, do próprio mercado que fez com que, entre aspas, os bons ficassem, né? Isso. Falando nisso, né, é importante, eu até... antes da gente vir no podcast, naturalmente a gente fica, eu quero falar disso, quero falar... Sim. Cara, que no começo, há uns minutos atrás, eu usei a palavra reinventar, né? Me reinventar. Sim. E nesse lance de querer me reinventar, foi quando eu pensei e falei assim, cara, eu tenho que parar de trabalhar só no Brasil. Legal. Entende? Eu preciso olhar para o globo terrestre, né? Eu até comprei um mapa mundi enorme, coloquei lá no escritório. E muito, não é todo dia, mas ele tá de frente assim, ele tá uns 3 metros da minha mesa, eu olho para ele todo dia e algumas vezes na semana eu me exercito de parar na frente dele e ficar olhando assim, tal lugar, tal, o que fica perto de onde, sabe? Às vezes quando eu recebo um e-mail, tal, hoje eu descobri que Minsk,
A pessoa me mandou um e-mail lá de fora dizendo que, eu não tenho container na Rússia, mas eu tenho em Minsk. Aí eu fui ver que Minsk fica na Bielorrússia. Né, que nem fica tão perto assim, sabe? Bielorrússia, né? Aí eu, caraca, que doideira. E aí eu vou etiquetando meus e-mails tudo, né? Legal. Tal. Meu e-mail tem bastante etiqueta lá dessas coisas. E, assim, vocês têm trabalhado também. A SOC é a sigla do Shipper on Container, que também é usado na navegação. Foi uma sacada máxima aí. Foi. Mas vocês fazem esse trabalho? Tipo, o cliente tem uma carga, sei lá, vai trazer uma matéria-prima Colgate de fora. Vocês conseguem oferecer também esse container para esse cliente trazer ou não? Você compra o container lá fora e traz ele vazio, em via de regra? Olha, se for falar sobre esse assunto, tem que ser um podcast exclusivo para esse assunto. Mas eu vou tentar abreviar o máximo possível. Cara, a empresa Shipper on Container, na verdade, ela é uma solução, né? Sim. Tanto para o agente de carga, Legal. despachante aduaneiro e o dono do container, né? Leasing company ou até empresas de pequeno porte, assim como a Protainer, né? A Protainer é uma empresa de pequeno porte que trabalha no mercado, quando eu digo pequeno porte, é em comparação com as big companies, né? Que tem centenas de milhares de containers, né? Sim. Então, acaba sendo uma solução para essas empresas, né? Por um lado, a agente de carga, do outro lado, o container, digamos assim, né? Que a gente costuma dizer, que o container que trabalha de forma global, né? Por exemplo, recentemente, a gente veio no elevador, né? A gente deu sorte de pegar o elevador junto, que a gente fez uma movimentação essa semana lá no Panamá, né? Perfeito. Então, eu sinceramente, eu nem lembro de onde saiu o container. Não foi do Brasil. Eu acho que era... Não lembro o container, né? Mas teve alguém que entrou em contato conosco. Você tem cliente no Panamá? E a gente tem cliente no Panamá, né? Legal. Então, a gente acabou... Então, assim, por que eu tô falando isso? Respondendo a tua pergunta, cara, dá pra fazer um monte de coisa. Porque, assim... Às vezes o dono do container nos procura porque ele fala assim, Rafael, eu tenho 30 containers aqui em Santos e eu quero movimentar para Houston, por exemplo, né? Eu te pago tanto por container, né? Então eu chego pro agente de carga e falo assim, pô, agente de carga, ao invés de você pegar o container do armador, pega o nosso e eu te pago tanto. Nesse momento, eu dei um match. Isso aí. Que é o mesmo sistema Airbnb, é o mesmo sistema Uber. Diga-se de passagem, na Intermodal já me chamaram, olha o Uber dos containers aí, né? Então, eu fiquei até, eu acho que, nossa, como é tudo muito novidade, né? Sim. Então, a gente tá degustando muito, tal, esse lance todo, essa novidade toda, trabalhar com novos países, novas experiências. Aí nesse exemplo que você citou, então você fecha com o agente de carga, ele leva a carga dele no teu container e você não precisa pagar o frete. Perfeitamente. E ele fica livre do demurrage do armador. Então, não fica livre, mas não é que não fica livre. Por exemplo, ele tem um demurrage com você que deve ser um pouco mais em Porra, um pouco não, menos que a metade, porque qualquer coisa, na verdade, hoje tá uma média de $150 o dia, né? Então, assim, cara, é um absurdo de caro, né, demurge. Quem gosta de demurge, né? Só quem recebe. Só quem recebe. Aí, é o terror do Comex. Pois aí a gente, obviamente, trata um free time, né, com a gente de cara, e fala, ó, sei lá, dependendo da rota, você tem 60 dias, né? Deu 61, aí a gente vai cobrar o valor que o dono do container, obviamente, já pré-passou pra gente, antes de tudo acontecer, né? Sim. Porque assim, ó, você quer esses 30 containers seus aqui que tá em Santos, você quer levar pra Houston, qual é o free time que você dá pra carga, pro rolê todo acontecer, né? Aí ele fala, 60 dias, 65, tá? É uma flexibilidade muito maior, né? Sim, sim. X dólares, $5 por dia, $10 por dia, né? Então, assim, qualquer coisa é muito menor do que o armador cobra, essa é a verdade, Sim. né? E acontece o cenário inverso. O cenário aonde que é o que está acontecendo muito hoje, né? O agente de carga,
a gente cresce na deficiência do armador. Isso Tá? aí. O que acontece? O armador, dentro de certa rota, ele não tem container, né? Quando o armador não tem container, o que o agente de carga faz? Ele liga para Shipper-on. ele vai fazer, ele tem que fazer o shipper-on ou ele não faz, né? Não é verdade? Sim. Então assim, ele tem duas opções hoje. Ou ele liga para uma big company, 1, 2, 3, que ele conhece, ou ele liga para shipper-on container, que tem um banco de dados, né, de várias empresas detentoras de container e resolve seu problema muito mais fácil do que ligar para uma empresa, entende? E aí, obviamente, a gente cobra por isso. Olha, eu tenho um container aqui em Santos que você quer levar sua carga, por exemplo, vamos pegar Houston, né, pegar essa rota aí que é muito utilizada. Você quer levar a sua carga para Houston, a gente tem um container, tá? Então eu vou te cobrar X dólares. Ele, algumas vezes, obviamente, né, uma tratativa comercial, obviamente, às vezes eles fecham, às vezes não, né? Então, quando dá o negócio, né, aí eu entro em contato com os containeiros, né, que está cadastrado conosco, que estão cadastrados conosco, E começa a captar. e disponibilizo a rota. Fala assim, ó, eu tenho carga do ponto A para o ponto B. O container vai estar disponível aí. Entende? Uhum. Aí, porque o que acontece? Muitas das vezes, o container que custa $1.500 aqui no Brasil, em outro porto tá custando 1.800. É isso aí, bem mais caro. Entende? Acontece 1.900. muito. Então, faz total sentido o dono do container falar assim, porra, então eu vou disponibilizar meu container para você me entrega lá no outro lugar Lá eu vou vender mais caro. e lá eu vendo mais caro, todo mundo fica feliz, né? A gente fica feliz porque a gente atende o agente de carga, recebe por isso. Eu faço negócio com o teu container, por exemplo, né? Te coloco lá no destino onde seu container vai estar melhor valorizado e todo mundo fica feliz por isso. Então, isso que eu tô te falando, isso que eu tô falando aqui para vocês é um projeto que eu estudei muito para fazer, para não dar errado. Ficou uns 3 anos na minha gaveta, né? Ah, que legal. Eu comprei o domínio shipperoncontainer.com. Nossa, eu comprei o domínio shipperon.com.br, shipperon container, shipperon sem container, .com.br, .net. Eu comprei todos os domínios que vocês possam imaginar que lembrem Relacionado a isso, né? Relacionado a isso, né? E por questões, né, de... questões comerciais, né? Na época de Marcelo Gonçalves, né, meu mestre Marcelo Gonçalves, O beijo. cheiroso. O cheiroso. Nós tivemos uma passagem enquanto ele estava trabalhando conosco, na qual nós tivemos tratativa com uma empresa da Rússia, antes da guerra, com uma empresa da Itália, e ambas as tratativas, elas estavam andando, mas eu senti que em um determinado momento elas pararam de avançar quando a gente começou a falar em pagamento, dados bancários, que o pagamento ia cair na nossa conta em real, e aí ter que ter conversão e coisa e tal. Cara, não foi citado, mas eu senti um certo preconceito, sabe? Tá. Entende o que eu quero dizer? De não ter a conta internacional. Cara, tipo assim, um preconceito de tipo, pô, essa empresa do Brasil aí, sabe? Então eu senti que o gringo, digamos assim, ficou meio com o pé atrás de botar fé na gente, entende? Sim. Afinal de contas, nós tínhamos todo o amparato ali para realmente fazer o negócio acontecer naquela época, né? O nosso atacante Marcelo Gonçalves ainda, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e eu já tava com o projeto Shipperon na gaveta, né? Já tinha trocado ideia em uma das intermodais, né, que teve com um grande amigo meu, que é um dos meus mentores, né? Gustavo Vendramini. Devo muito a esse cara, porque esse cara me ensinou. Boa. Cara, assim, eu me considero um cara muito de sorte, assim, sabe? Porque eu sou um cara que eu tenho um network ali, sabe? De pessoas que, cara, tem uma reciprocidade comigo que eu gosto muito eu já cheguei pro Gustavo, se amanhã eu parar de trabalhar com container, cara, eu vou continuar te ligando, cara, sabe? Só pra encher o saco. Meu, eu tenho um negócio
eu falei assim, cara, eu queria que tu morasse aqui perto, cara, sabe? É uma irmandade mesmo, assim, eu tenho uma consideração por ele, que eu acho que nem ele, esse safado aí, sabe que eu tenho por ele. Mas eu já falei algumas vezes, eu acho que ele sabe. Mandar um abração aí pra eles aí, pro Gustavo, pro Cláudio e pro Paulo. É verdade. E pra mãe dele também. Mãe dele, Rosa Vendramini. Uma lenda. A lenda, Rosa Vendramini. Então, e uma curiosidade minha, como é que é abrir uma empresa nos Estados Unidos? É complicado? Cara, a parte complicada de abrir empresa nos Estados Unidos não é a abertura, é a consequência, né? Abrir uma empresa nos Estados Unidos, você consegue abrir daqui do Brasil mesmo, trocando 2, 3 e-mails com alguém que faça abertura lá facilmente. O complicado é o depois, né? E eu tive uma particularidade, né, que o cara que abriu a minha empresa, ele não foi entre aspas, um golpista, nem nada, mas assim, o cara, ele abriu uma empresa e sumiu, né? Eu fui para os Estados Unidos para abrir conta no banco, e o suporte, o cara, eu tô viajando e tal, mas aí, eu tava falando com o cara antes, semanas antes, dias antes, no dia, quando eu fui, e o cara, atenção zero, sabe? Nossa. Tipo, eu sou um cliente, cara. Ele sabe que eu tô saindo do Brasil. Quando eu comprei a passagem, meses antes, eu falei pra ele, sabe? Então, o cara deu suporte zero. E Era aí, um americano mesmo, um advogado? Brasileiro. Brasileiro que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Mas, tu sabe que uma coisa que me deu uma segurança no cara? Que como eu disse, a SOC, ela era uma ideia que ela estava engavetada há 3 anos. Só que nesses 3 anos, uma vez no mês, eu fazia uma coisinha. Então, uma semana eu comprava um domínio, na outra semana eu comprava outro domínio, que eu falei, comprei um monte de domínio, né? Sim. Relacionado ao nome, né? Que lembrasse o nome, coisa e tal. No outro mês eu abri empresa, né? Então coisas, né, que eu tinha tempo, né? Eu sabia que, não vou fazer agora, né? Eu tenho dupla cidadania, então eu não precisava me preocupar com a questão do visto, tal, né? É mais simples. E aí eu cheguei, fui lá, eu disse, o cara me deu suporte zero, a empresa era em Boca Raton, aí eu fui ver que o endereço da empresa era dentro de um condomínio residencial, tipo assim, dava pra eu prosseguir? Dava, mas caraca, eu nunca abri uma empresa fora do Brasil, vou começar assim, sabe? Tudo errado, né? Eu sou muito daquele assim, se no começo já não tá, deixa eu fazer negócio, eu quero me sentir bem, sabe? Eu quero me sentir bem, desde o princípio, né? Então, cara, Deus me colocou pessoas lá nos Estados Unidos na minha frente, cara, que me ajudaram, sabe? A primeira delas foi o Brett, um americano que é nascido em Washington, D.C., e eu conheci ele em Miami. No terceiro dia, quando eu estava desacreditado, eu conheci o Banco Regions, TD Bank, aí depois eu fui dos Big Banks, né? Sim, sim. Citibank, Wells Fargo. Cara, os caras, se você não mora nos Estados Unidos e você não tem sócio que mora nos Estados Unidos, já anota aí, se você quiser abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você não vai conseguir abrir conta no banco, né? Aí eu falei assim, cara, a minha empresa, ela é sediada aqui, ela tem um endereço aqui. Então, assim, eu tentei, né? Eu fiz a minha parte. Falei assim, qual é o sentido da minha pessoa física ter que morar aqui, sendo que a minha empresa, ela é sediada aqui. Sim. Né? Tá aqui o comprovante e tal, o endereço. Então, assim, por que eu tenho que morar aqui? Não é, sabe, não faz... É que assim, cada país é uma cultura, né? Sim. O que eu tava tentando fazer é uma coisa que a maioria das pessoas querem fazer, né? Muitas das vezes as pessoas, quando vai para outro país, quer adaptar a cultura do país à sua cultura. É isso aí. Tá entendendo? É isso aí. Aí, mas assim, como eu tava desesperado, eu tentei. Eu sou brasileiro, né? Não desiste nunca. Cara, aí, aconteceu uma coisa assim, eu até senti um certo... Tem um banco chamado TD Bank, que é verde e branco lá em Miami e tal, nos Estados Unidos ali, né? E lá todo mundo só fala espanhol, né? Você já foi pra lá, você tava falando, né? Tal. E aí, eu tava no terceiro dia, eu tava desacreditado, eu conheci o Brett,
americano e tal. Ele falou assim, não, tá errado, eu vou te ajudar nisso aí. Aí me acendeu uma esperança, porque eu já tava falando com a minha esposa, que eu fui sozinho pra lá, né? Eu falei, pô, Alessandra, eu já fui em 7 bancos, cara, eu não consegui abrir a conta, meu, eu tô assim, eu tô desiludido, né? Eu fui pra lá pros Estados Unidos, eu fui pra abrir a conta e aproveitei pra lutar o Mundial em Las Vegas. Eu falei, legal. eu treino jiu-jitsu, não foi falado aqui ainda, né? É verdade. Eu treino jiu-jitsu há 14 anos, né? Faixa preta, e uma vez no ano, eu não sou competidor, não sou lutador, né? Mas assim, eu treino todo dia, né? Então aí surgiu a oportunidade, eu vi que era na mesma semana lá, eu falei, pô, eu fiquei quase uns 20 dias lá nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, pô, eu vou aproveitar essa viagem. Me inscrevi no Mundial em Las Vegas, peguei um cara lá, ganhou de mim na primeira luta e tal, mas, cara, mas qual é a parte legal? Participação, né? Foi tomar um couro em Las Vegas, mas... Não, cara, pior que eu não tomei couro não, perdi por 2-0 Pô. no Mundial. Pô, Então, eu saí muito feliz só lá. o pessoal fera, né, É o topo do jiu-jitsu, é mundial lá. Mas pô, como que você tem conseguiu história pegar a pra contar. repescagem? Que, assim, você entrou como... Como que você entra? Eu sei que no circuito mundial de tênis, né? Sim. Tem aquele pessoal que entra, os inscritos que são... Que o pessoal fala que é o azarão, vem da repescagem, né? Como que foi? Então, eu vou te explicar. Eu sou Master 2. Ah, né? tá. Acima de 30 anos, você é Master no Jiu-Jitsu, né? Perfeito. Então, assim, acima dos 30 anos, quando você faz a sua inscrição para qualquer campeonato, independente da classificação, se é um campeonato de bairro ou até um mundial, você não precisa de ranking, você não precisa de pontuação. Ah, tá, porque é difícil encontrar atleta. Exato. Não, assim, olha, cara, na verdade, a pontuação ela existe para peneirar. Sim, Essa é a verdade, né? Mas assim, aí a não pontuação, pro caso do Master, eu acho que logo em breve vai ter que ter, cara. Tem que ter, porque tem muito. nos poucos anos pra cá, o Master tem pegado muita força no mundo, cara. assim, sabe? A gente já tá no esporte, já. né? É por conta de geração, porque a galera que começou a praticar tá envelhecendo, Exatamente. Então, se eu tivesse até 30... Por exemplo, eu tenho 39, vou fazer 40 em novembro. Sim. Mas nada me impede de eu me inscrever para adulto, né? Aí eu vou competir como adulto, que é até 30 anos, né? Eu posso. Quando você... né? Mas assim, primeiro... além de fazer a minha inscrição, eu tenho que ter pontuação, que é o que você perguntou, né, e tal. E segurar o tranco da molecada, né? Porra, pegar um de 26 lá. Mano do céu, tem uns faixa roxa lá na academia, cara. Lá no topo. Meu, hoje em dia não tem mais, assim, a faixa, a gente fala, faixa pra segurar kimono, cara. Sim. Da faixa roxa pra faixa roxa, marrom e preta, Já no alto rendimento. Cara, já era. Você consegue, assim, entre aspas, o bobinha, faixa branca e azul. Mas sabe? o bom de tudo isso é que você tem história pra contar. Putz, cara, Eu lutei em Vegas. Lutei em Vegas, cara. Cara, realizei meu sonho de visitar uma academia do Lucas Leite, que é um cara muito Legal. consagrado lá Sim. na Califórnia, né? Fiz amizades com brasileiros lá na Califórnia. Meu, foi muito... Cara, eu peguei 6 voos lá nesses quase 20 dias. 20 dias. Ó, aqui no Brasil só, porque lá eu tava abrindo a empresa, mas aqui, graças a Deus, eu Que costumo bom. dizer que a Protane, graças a Deus, ela tá no modo cruzeiro, né? Legal. Hoje a gente não depende mais de publicidade, propaganda, Legal. Perfeito. né? Tanto que a Protane, no começo, ela era apoiadora aqui, né? Aí depois eu tirei, né? Tirou e Foi? botou só a Deixou Sock. só que a Sock é o bebezinho, Mas né? a gente, às vezes, acaba falando proteína, né? É verdade. Vê você e lembra daquele contêinerzinho tanque que eu preciso de outro, que eu deixei o meu. Peraí. Peraí, senhores. Peraí. Olha só, hein? Vocês acham que eu vim despreparado, né? Esse é pra você. Olha, aí legal. sim. Esse é pra você. Que legal. E esse é para o estúdio. Muito legal, bom, cara. muito Vai bom. ficar do lado Aí, do Luiz galera, ó. O'Connor aí, ó. Muito legal. Bonezinho da Protein. Tem do Olha outro só. lado aqui o Proteiner. Caramba, primeira vez que a gente ganha presente aqui, hein? Opa, Pô, show. então, mas você sabe eu pensei nisso, cara. Eu falei assim, pô, o pessoal, né? E que às vezes o pessoal esquece, assim, não é? Né? Mas Sim. é que. Mas que legal. Eu gostei. reparei nisso aí. Falei, pô, o pessoal. Algumas pessoas vêm, mas
Aí vocês vão começar a receber aí. Fala, eu fui aí, vamos. Manda. Escutem seguinte, chamar mais apoiadores pra vir aí. Trouxe uma camiseta aqui, ó, da Chiperon Container. Legal, cara. Pra vocês. Acabou. Boa, valeu, acabou. Que legal. Muito legal. Bacana. A bússola, né? A bússola, né? É a Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos. Muito bom. Muito bom. legal. Essa aí é a Chiperon Container pra gente, é agora a menina dos olhos, né? Sim. E como você estava contando, aí você abriu e qual foi a solução que você deu pro banco? Cara, então, eu tava no... Eu vou falar do final pro começo. Quem me ajudou foi a comunidade do jiu-jitsu, acredita? Caramba, É mesmo? cara. Vou explicar como. Eu tava indo em Miami, fui pegar o avião pra ir pra Las Vegas, e aí eu falo assim pros meus mais chegados, eu falo, cara, Deus atrasou meu voo 2 vezes. O meu voo era pra 15 horas, aí ele atrasou por causa de um furacão, tem esse negócio, anunciou furacão, lá no alto-falante, né, furacão e tal, aí das 15 foi pra mais 2 horas, né, foi pras 17 horas o voo, aí ok. Aí eu tô lá, tal, aí atrasou mais 2 horas, das 17 foi pras 19 horas, e das 17 às 19 horas, um garoto mexeu comigo. What's up, bro? Mas ele falou assim, what's up, bro? What's up, bro? Aí eu olhei assim, eu não entendi o que o garoto falou, um garoto de 9 anos. What's up, bro? E aí eu falei assim, o que você falou? Aí, what's up, bro? Ele falou, what's up, bro? Cumprimento, né? Aí o pai dele, Léo Goslin, mestre, Caramba. conheci no aeroporto, eu já falei pra ele, já mandei vídeo, você e sua família me abençoou, porque vocês são pessoas abençoadas. Certeza. A comunidade do jiu-jitsu, cara, eu conheci esse cara, ele chegou pro filho dele e falou assim, ô moleque, para de incomodar o cara, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele com aquela orelha toda, né, de jiu-jiteiro, né, não sei o quê. Aquele porte de lutador e tal. Eu falei, beleza. Aí ele, desculpa aí, cara. Ele já meio que viu que eu era brasileiro, né? Aí a gente começou a conversar. E aí ele contou a história dele, que ele saiu do Rio de Janeiro, foi lá pra Miami sozinho. Sim. E aí ele foi pra lá pra tentar a vida, pra dar aula de jiu-jitsu. Pra tentar a vida de alguma forma. Eu acho que foi isso, né? Se ele assistir esse podcast, pelo amor de Deus, eu acho que foi isso. Mas aí ele me contou uma história maravilhosa, que aí ele começou a lutar, e aí ele conseguiu o visto de lutador, mó legal. Aí eu contei a minha história pra ele, que eu tava meio chateado, que eu tava indo pra lá, eu tava feliz porque eu tava indo pra Las Vegas lutar, né? Porém, eu tava meio chateado, porque eu tinha ido 7 bancos, não consegui e tal. Aí ele assim, cara, eu vou te apresentar um cara que eu acho que ele vai te ajudar. O nome do cara é Rafael Lima também. Caramba! Nossa. Rafael Godinho Lima, ou é Lima Godinho, acho que é Godinho Lima, que é o mestre dele, que tava indo pra Las Vegas também. Passou uns 30 minutos e tal, aí ele assim, aqui, o Rafa, tá, vou apresentar aqui. Ele, pô, tu foi em banco, tá, não sei que banco tu foi. Eu fui nesse e tal. Tu foi no Chase também? Eu fui no Chase. Pô, cara, meu gerente vai abrir a conta pra você com o pé nas costas. Mas, cara, assim, por dentro, eu tava desacreditado, mas eu sou daquele que eu nunca fecho as portas, sabe? Eu sou assim, eu dou corda pra tudo. Eu dou corda. Sim. Mas eu não tava acreditando. Sabe? Tipo assim, que o gerente dele realmente... Porque, cara, eu fui em 7 bancos, falei com 7 gerentes. Por que o gerente dele ia abrir a conta com o pé nas costas? Tá entendendo? Sim. Que era brazuca. Cara, não era Juan, espanhol. Não é espanhol, mas é... Porto-riquenho. Cubano. Cara, Juan. Aí... Conversa vai, conversa vem e tal, fui pra Las Vegas, fiz amizade com os caras, a gente foi conversando, né, no avião, na ida pra lá, os caras contando histórias, né, deles lá e tal, foi muito legal, fizemos amizade, falo com eles até hoje. E aí fui pra Las Vegas, lutei, aí eu fui pra Califórnia, visitei uns amigos lá, realizei meu sonho de conhecer a academia do Lucas Leite, fiz uma trilha lá, que o pessoal me levou numas montanhas lá. Tem muitas lá, né? Muitas. Mó legal. Ok, aí eu voltei pra Miami? Não. Aí eu liguei pra minha esposa, aí eu falei assim, pô, Alessandra, eu não sei se eu vou daqui direto pra casa,
Porque eu tinha comprado a passagem de volta? Não tinha nem comprado a passagem de volta ainda. Meio que eu não sei o que eu faço, assim, tal. Ela assim... eu vou ligar pro cara... Eu tava na Califórnia. La Habra, na Califórnia. Eu vou ligar pro cara lá e tal. Eu liguei pro Léo Gosling, que me passou o contato do Rafael Lima. Eu falei, Rafael Lima, tudo bem e tal? Lembra aquele negócio lá, tal, que você tinha me falado, do gerente? Peraí, vou passar o contato dele e tal. Passou. Aí eu liguei pro Juan, tal, né? Aí eu falei com o Juan. E aí ele me pediu a documentação, mandei e tal. E aí eu liguei pra ele no dia seguinte. Aí ele falou assim, não, Rafael, a tua empresa, tu pode aqui, já ouvi tua documentação e eu vou abrir a tua conta. Aí eu falei, mano... Não acredita. Eu vou ter que ficar mais um dia. Não, fiquei mais uns dias lá. Aí eu, cara, como, cara, sabe? Aí depois de tudo isso, eu fiz uma reflexão, falei assim, cara... Aí eu fiz a reflexão, né? Cara, porque se o meu voo não tivesse atrasado, eu não ia conhecer o cara. É verdade, cara. Entende? Meu voo aí, nas primeiras 2 horas que o voo atrasou, eu ainda não tinha conhecido o cara. Aí o voo atrasou de novo, mais 2 horas. Aí eu conheci o cara. Olha que loucura. Cara, eu costumo dizer, você assiste os episódios, eu já falei acho que umas 5, 6 vezes aqui, que nada é por acaso. Não, Todas verdade. as histórias... Elas se completam da mesma forma. Sempre tem situações como essa. Não é impressionante Quando isso. eu conto pra alguém dessa minha história da viagem dos Estados Unidos, que eu conto pra poucas pessoas, assim, né? Eu falo que eu vi Deus lá algumas vezes, né? E essa foi uma delas, cara. Pra mim, assim, eu que vivi isso, eu falei assim, cara, não é possível, meu, sabe? Qual era a chance? Eu não ia. Se não tem nada de tempestade, de furacão, nem nada, eu simplesmente ia pegar o avião pelas regras, lutar e ir embora. Mas aí, cara, atrasou, conheci o cara que me apresentou o outro, que me passou o contato do gerente, o gerente aprovou, e aí o gerente me falou, não, tu só tem que vir aqui pra assinar um papel. Eu falei, aonde é? Ele é em Hollywood, aqui na Flórida e tal. Aí eu olhei pra... Cara, eu nem sabia que tinha Hollywood na Flórida. Eu nem sabia que tinha Hollywood na Flórida. É um bairro, né? Eu tô descobrindo uma agora. cidade do lado de Uma Fort cidade, Lauderdale. Miami, Fort Lauderdale e Hollywood. Tranquilaço. Cara, eu nem... Tanto que eu peguei o avião... Eu acho que eu desci em Fort Lauderdale e fui pra lá de Uber, sabe? Pra Hollywood. Caramba. Que é uma cidade Sim. da Flórida. Aí eu fui lá e, cara, que banco era? Era o Chase. Depois eu descobri que o Chase é um dos bancos mais tops dos Estados Unidos, assim, sabe? É um baita banco, assim, não é qualquer banco. Mas o outro, Rafael, ele perguntou se você tinha ido no Chase. Você falou que tinha ido, ou não? Não, ele perguntou porque era o gerente. Gerente, tá. Ele perguntou, você foi no banco, você foi no Chase? Eu falei, fui, mas eu tinha ido no Chase de Miami ali e tal. Tá. Entendeu? Fui em todos os bancos. Caramba, né? cara. Bank of America, Citibank, TD Bank, Regions. Nossa, tocou vários bancos, cara. Vários bancos. Teve um banco no TD Bank que no dia seguinte, quando eu voltei com o Brett, que o Brett foi super solícito comigo, ele foi em vários bancos comigo, mas ainda assim ele se dispôs a me ajudar, mas não desculpa a minha conseguiu. ignorância nesse caso. Tipo um Banco do Brasil lá, não seria uma solução? Então, o Banco do Brasil lá dá pra abrir. Tá? Dá pra abrir, estando lá e tudo mais. É uma solução. Sim. Mas lembra daquele meu raciocínio, né? Eu vou dar pro Comex o que o Comex quer. Entendi, aí, entende? Entendi. Então, Perfeito. Você quis fazer um banco americano. Olha só, mesmo. eu tenho site.com em inglês. A empresa é americana. Aí, de repente, eu vou passar um banco do Brasil pro cara. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu falei assim, eu vou jogar a regra que os caras querem jogar. É essa a regra que tu quer jogar? Então, vamos jogar essa regra, né? E aí foi um divisor de águas isso aí. Cara, foi um divisor de águas. Aí eu descobri que o Chase depois era... Tem big companies, que eu não vou citar nomes, né? Sim. De container e leasing que trabalha com o mesmo banco. Tá? Depois eu fui descobrir, cara, o Chase é um bancão, né? Uhum. Achei legal isso, que é credibilidade e tudo mais, né? Não que seria um problema abrir conta em outro banco, não é essa a questão, mas é que, as coisas eu dei uma sorte bem dada, sabe? Assim... aí depois
eu fui terminar de resolver uns negócios em Miami, né? E como eu fui sozinho, eu quis aproveitar a oportunidade. Eu costumo dizer que eu sou o eterno estudante de inglês, né? Eu não passo fome, vou lá, desenrolo, falo com um monte de gente e tal, mas é aquele inglês, né? Desenrolado, né? Eu peço pra pessoa repetir, eu tô no aeroporto, repeat please, tal. Meu, eu não tenho vergonha, não. Vim morar aqui, a gente se esforça pra entender o cara. Exatamente. Por mais que ele saiba falar algumas palavras, já entenda, a gente fala inglês do mesmo jeito que um gringo fala português pra gente aqui, cara. Isso, exatamente. A não ser que você viva lá há muitos anos, aí você já começa a ter uma boa bagagem. Eu falar, né, que nem o gringo fala, eu falar, mais barata. Alguma coisa assim. Aí eu tive que voltar para os Estados Unidos para Miami para resolver umas coisas lá. E aí, como eu fui sozinho, aproveitei e fiquei num hostel, né? Sim. E, pô, e hostel nos Estados Unidos é nível... nível hotel aqui no Brasil, né? Não de 5 estrelas, mas, é um baita lugar da hora, né? E, nossa, lá... E eu fiz amizades lá, que um deles é o Brett, né? Sim. Nossa, é meu amigão até hoje, eu carrego essa amizade. Fiz amizade com o indiano, com o alemão, com o americano também. Meu, a primeira vez que eu vi um cara de Washington DC com outro cara que eu nem lembro de onde era, conversando assim na minha frente, eu falei assim, nossa, meu, os caras tão assim, tão nem aí se eu tô aqui eu, né... Que a gente vê filme e tal, se esforça, mas, cara, que tá aqui, o cara tá falando na minha frente. E eu não tava, falar mais devagar, porque os caras falam na gíria e tal, falam um monte de coisas que você não, né? Que realmente, que você tem que fazer, no mínimo, um intercâmbio pra entender que os caras falam. Porque tem cara que fala inglês, trabalha falando há 20 anos, que às vezes... entende o que o cara fala. Eu tenho um amigão aí, o Alan Pereira, um abração, ele sempre assiste também. Menininho. Ele mora na Flórida. Ele falou, cara, ele tinha sido visitador de navio aqui muitos anos. Sim. Sempre falava inglês com o pessoal de navio. Inclusive, deixa eu dar, foi ele que me levou no American Top Team, que eu comentei com você. Foi o Alan. Tá. Ele mora lá. Boa. E ele falou, cara, eu percebi que eu não falava nada, e ele trabalhava muitos anos com isso, cara. Sim, Entendeu? Então... Pô, eu tive essa conversa a última vez na piscina do clube com meu amigo Cauê Paris. Cauê, ele morou na Inglaterra há um tempo, né? Ele já foi visitador de navio, falava com todos os comandantes. Aí eu cheguei pra ele na piscina lá do clube e falei assim, ô Cauê, essa semana eu tava aprendendo na aula de inglês e aprendendo a diferença em que momento usar o make e o do. Aí ele, cara, até hoje... Eu me confundo. Até hoje eu me confundo, muita gente não sabe que horas exatamente você usa o make, que horas você usa exatamente o do. Eu trabalho, falo inglês todo dia e ainda, né? E aí eu falei, caraca, dá até um certo alívio, né? A gente acha sempre que o nosso calo tá doendo, mas tem sempre um que dói mais. Mas aí voltando na questão que eu tive que voltar lá pra Miami pra resolver umas coisas, foi a segunda vez que eu vi Deus. Porque eu conheci um cara da Costa do Marfim, lá. Ele é meu amigo de Instagram, mas eu nunca mais falei com ele. Eu não lembro o nome dele agora. Mas eu cheguei lá no hostel, deixei minhas malas e eu tava com muita fome, né? Aí eu falei assim... E ele tava deitado lá e tal. Aí eu dei a sorte de pegar o mesmo quarto dele. E aí eu coloquei minhas malas lá. Cara, eu poderia muito bem colocar minhas malas lá, virar minhas costas e comer, porque, tudo bem. Mas eu cheguei lá e aí eu acordei ele e falei assim, e aí, meu, tal, pô, tô com fome, vamos dar um rolê. Porque eu aproveitava muita oportunidade pra treinar o inglês e tal, sabe? Eu, carudão. Sim. E aí ele assim, não, bro, tô sem dinheiro e tal. Ele é tripulante de navio. Caramba. Ele tava esperando pra ser chamado lá naquele hostel pra fazer um treinamento. Pra ir trabalhar no navio. Pra ir trabalhar o segundo contrato dele. Só que ele dependia desse treinamento e os caras não tinham data. E o dinheiro dele tinha acabado, cara. Cara, coitado. E aí eu chamei, e eu acordei ele, e aí ele falou assim, pô, eu comi ontem. Eu cheguei lá, era, sei lá, 14 horas do dia seguinte, né? Sim. E eu cheguei abarrotado de fome e tal, e aí ele, não, tô sem dinheiro e tal. Aí eu falei, no problem. Aí eu chamei ele, pô,
sabe, obviamente, eu falei assim, por que eu digo Deus, né? Porque, cara, muitas das vezes, pagar um almoço pra alguém é só pagar um almoço. É nosso dia a dia. Mas normal, sabe? Agora, pagar numa situação dessa numa situação dessa, você te marca, cara, sabe? E tipo, pô, você tá em outro país, conhecendo com um cara de Costa do Marfim, cara. Qual a possibilidade de você imaginar isso, né? Sabe? E, loucura, cara. Aí e assim, às vezes eu falando aqui essa história aqui, pode ser normal, mas na hora mexe, cara, sabe? E o cara, você vê a gratidão, assim, do cara, sabe? Só por você... Porque a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem aquela mania, né, de, inevitavelmente, principalmente na primeira vez, de ficar convertendo as coisas, né? O valor de real para dólar, de dólar para real. E o cara, e ele, como é da Costa do Marfim, também, ele tem, né, ele fala, cara, tipo, sei lá, $1.000, aonde no meu país, eu sou rei, sabe? Tipo, cara, eu vivo muito bem, obrigado, com $1.000 por mês, sabe? Então o cara, o valor que o cara deu pra uma coisa desse tamanho, sabe? E aquilo mexeu comigo, cara, sabe? Bem surreal mesmo. Ou seja, você foi pra lá com uma ideia, né? Com uma ideia na cabeça, um propósito, e aí você conseguiu fazer as coisas acontecerem. Fui encontrei uma dificuldade. Várias dificuldades, mas você conseguiu superar elas, né? Cara. A gente pode chamar, muitos podem chamar de destino, outros chamam de sorte, né? Mas você chama de Deus, né? Então pode ser várias formas de pensar nisso, mas foi fantástico, e ali você deu início aos seus sonhos. Você realizou outros sonhos. Exato. E ali nasceu a Shipper On Container. Ali nasceu a Shipper On Container, cara. E a Shipper On Container, uma colega minha que faz astrologia, né? Ela fez a astrologia da empresa e tudo mais. E a empresa, ela tinha sido aberta, por exemplo, uns 3 meses antes, né? Documentação e tudo mais. Aí ela falou assim, qual foi o momento que você... Porque... Quando você faz... Isso eu aprendi recentemente, tá? Na astrologia, com base na hora que você nasceu. E a hora que você nasceu é com base no seu primeiro respiro. Sim. Aí ela, qual foi o primeiro respiro da Shipper On Container? Eu falei assim, cara, eu sei exatamente a hora do primeiro respiro da Shipper On Container. Foi quando eu saí da agência do Chase, lá em Hollywood, na Flórida, né? Tem Hollywood na Flórida. Você assinou, né, o contrato? Que eu assinei, mas foi no momento em que eu tava saindo da porta rolante da agência, que eu tinha chamado Uber para ir pro aeroporto e vir embora. Porque a minha missão ali já tinha sido cumprida. Eu realizei o sonho de conhecer a academia do Lucas Leite. Lutei em Las Vegas. Tirei foto com todos os meus ídolos dos top 20 do jiu-jitsu do mundo, sabe? Que o jiu-jitsu te proporciona isso, né? Sim. O cara é fã de futebol, o cara quer o quê? Ele quer tirar foto com o Romário, com o Messi, com o Pelé e tudo mais, né? Deus o tenha, Pelé, né? Mas o jiu-jitsu, eu conheci, eu troquei ideia com, sabe? E o Marcos Almeida Bochecha, que é o meu ídolo maior, né, do jiu-jitsu, o cara é daqui de São Vicente, cara. Sim, sabe? E de vez em quando ele tá na academia, quando ele tá aqui no Brasil ele treina lá na The House e tudo mais, muito legal, cara. Então assim, é muito gratificante você ver o teu ídolo, né, 13 vezes campeão mundial ali, na tua frente, assim, cara, o Pelé tá aqui, ó, sabe? Pelé de jiu-jitsu. Pelé de jiu-jitsu tá aqui, eu vou querer mais o quê? Aqui. Aí, quando eu tô saindo na porta giratória da agência, cara, tem uma moeda de $0,01 no chão. Aí eu, cara, na PNL a gente chama isso de âncora, né? Sim. Ancoragem, né? Por exemplo, eu dei esse tanque aqui pra vocês vão olhar desse tanque, vocês vão lembrar desse episódio, vão lembrar que foi mó legal, e a gente troca ideia, coisa e tal. Isso é uma âncora, né? Sim. E, pô, aquela moeda, eu peguei uma fita, um durex e coloquei na tela do meu computador, né? Ela tá sempre lá. Tá lá, cara. É a minha moedinha da sorte. Então, no momento em que eu peguei essa moeda de $0,01, eu botei no meu bolso,
foi um respiro, assim, eu falei, cara, aqui nasceu. parece que... Nasceu aqui Cara, o nascimento, cara, surreal. E aí, sei lá, é Deus. Cara, Deus botou aquela moeda ali pra eu viajar no meu rolê, cara. Que legal, que legal. E você contando essa história toda, você citou várias pessoas, inclusive para abrir a SOC também, foram pessoas. Sim, pessoas. Que fizeram abrir. Aproveitando o momento, quem você gostaria de mencionar que foi importante para você na tua carreira? Olha, tem muito nome, hein? Vai uma lista aí, pode? Pode, fica à vontade. Lista. Olha lá pra câmera e já pode. Cara, até segurar a emoção aqui, porque... Cara, na vida, nós temos mentores que muitas das vezes nem sabem quem são nossos mentores, né? Verdade. Eu aprendi que nós temos mentores que já se foram dessa vida, nós temos mentores próximos a nós, pessoas que nós conhecemos, e nós temos mentores que a gente não conhece, tipo artista, sabe? Por exemplo, Ayrton Senna, Sim. Por exemplo, é um mentor de muita gente, Sim. Né? Só para exemplificar o que é um mentor que a gente não conhece. Conhece, mas não conhece. Então a gente tem esses 3 tipos de mentores, né? Mas eu acho que o mais importante é eu citar aqui os que eu conheço e que, nessa minha reinvenção, por exemplo, o Gustavo Vendramini, cara, é um cara assim que me ensinou, ele é uma enciclopédia do mundo, esse cara, eu sou fã dele, e eu me sinto muito honrado, assim, de estar na presença dele. Cara, ele é um molecão que nem eu, pai da Lara, né, que tem 1 ano aí lá em Niterói e tal, está sempre se falando, filho da Rosa Vendramini, e, esse cara, assim, com insights, com informações técnicas sobre isotanque. Falando em isotanque, só dando uma pincelada no lance do reinventar, um dos momentos que eu me reinventei, isotanque.com.br. Isotanque.com.br. Em algum determinado momento, não, as últimas 3 intermodais, por exemplo, chegou o cara do isotanque. Entendeu? Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande, porque o isotanque, ele é um produto, uma embalagem especial, né? Muito especial, né? Então, assim, quando um container, por exemplo, ele não quer perder uma oportunidade, que é assim, às vezes cai no colo, né? O cara nunca nem botou a mão no isotanque, aí alguém liga pra ele, tu tem isotanque? O cara não quer perder a oportunidade. Lógico. Aí, graças a Deus, a Protainer hoje é uma referência no que se diz respeito a isotanque, né? Legal. E aí, essa galera, ela entra em contato, fala, Rafael, dá o preço aí, porque ele quer pegar o preço, botar o dele em cima e repassar. Cara, só que não é assim. Quando você vai... container, quando você vai comercializar um isotanque, você começa pelo produto. A última coisa é o isotanque. É isso aí. Por favor, tá? Porque às vezes o cara entra em contato com a gente, ele não sabe nem qual é o produto, o que vai armazenar, não sabe se é gás. Cada um isotanque tem a sua particularidade. Não sabe. Pessoal, episódio 3, Lucas Luckman falou bastante sobre isotanque. Aulas do Lucas Luckman. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é um baita no episódio que o cara dá uma aula sobre isotanque, que eu vi também esse episódio. Muito legal, cara. Né? Como os outros, né? Eu não perco aqui, eu sou maior fã do Sem Calado. Desde o Sem Calado eu existi. Antes de existir eu já era fã, né? E, cara, comecem pelo produto. Depois tu vai ver, porque, cara, que nem o container que a gente mais mexe, ou seja, o container que a gente só mexe é o T11. Né? Acabou. Tem várias classificações, né? Sim. T11 abastece por cima, desova por baixo, o T14 é o inverso, aí tem o T55, T50. Cara, eu não sei tudo sobre isotanque e eu não conheço quem sabe tudo de isotanque. Eu não conheço, tá? Porque, cara, tem isotanque... há meses atrás eu descobri que tem container Stadium. É um produto que tá aí girando o mundo e que... Sabe, muitos containeiros nem ouvi falar, cara. E aí tu vê, eu tirei sarro, primeira vez que eu li no e-mail, inclusive eu até mandei pro Gustavo Vendramini, porque a gente fala de muita coisa séria e tira onda de muita coisa ao decorrer dos dias, das semanas e tudo mais, né? E vem cá, você citou já o Gustavo. Agora, quem mais você gostaria de mencionar também? Mais um mentor?
Cara, Gustavo Vendramini, o Roberto Dantas é um ídolo, né, digamos assim. Sim. Marcelo Gonçalves, Harley, me ensinou muita coisa. Obrigado, Harley. Me ensinou e me ensina ainda, tá? Ele me ensina, o Gustavo Vendramini me ensina, Tadeu Julião. Conhece Tadeu Julião? Tadeu Julião, ele trabalhou na Alamo durante 8 ou 9 anos, com tanque, e hoje ele trabalha na Depot C, com o Gustavo Sandri. Gustavo Sandri você conhece, muito, né? É legal o Gustavo Sandri vir aqui um dia, hein? Legal. Sim, com né? certeza. Muito bom. Cara, eu devo muito a essas pessoas que não só mentores, mas, cara, são pessoas que eu sei que gostam de mim, sabe? Legal. As pessoas que trabalham comigo, cara, putz, eu sei que elas compraram, assim, o meu sonho também, e que se tornou sonho delas, e elas veem uma possibilidade de crescimento, sabe? Todo mundo junto ali, sabe? Legal. Até porque tudo que eu faço, não só na Protainer e na SOC também, na Chiperon, eu sempre pergunto, cara. Eu sempre pergunto tudo. Dificilmente eu dou um passo sem consultar a galera que tá comigo. Só cara. quando é aquele passo que já é de costume, né? Exatamente, Aí sim, exatamente. Tipo, eu não precisava, mas hoje no escritório eu falei assim, ó, hoje eu vou num podcast, o que vocês acham que teriam, sei lá, pontuar alguma coisa que vocês acham que seria interessante falar, tal, assim. Então, assim, qualquer coisa, cara. Assim, que foge da rotina, entende? Sim, tipo, legal. não é todo dia que a gente vai no podcast, por exemplo, né? Então, assim, tudo que foge da rotina semanal, eu consulto as pessoas que trabalham comigo, porque é super importante. Que também são os meus mentores ali, né? É uma troca, entende? Faz parte, né? O teu dia a dia ali, né? Troca de Exatamente. conhecimento. A gente cresce e evolui junto, né? E isso é com a nossa família também, né? Verdade. Eu evoluo com a minha esposa evolui comigo, minhas filhas evoluem comigo, eu evoluo com as minhas filhas, Sim. né? E assim vai. Muito bom. Rafael, a gente queria primeiro agradecer por você ter vindo, né? Foi muito legal, muita legal. conversa, Muita né? conversa. Bate-papo longo. Essa é a parte A resenha. que eu tô achando ruim do podcast, sim. Porque tá muito legal estar aqui. Facilmente, o que a gente conversou até agora seria, sei lá, 10%. É verdade. Sim, tem Daria muita pra história. ficar muito mais tempo aqui. Mas vamos aos finalmente. Que a gente tem família, né? Com certeza. Muito, muito legal a tua trajetória. Muito, assim, impressionante a história que você contou sobre a SOC. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com muitas coisas que você citou hoje aqui. Né? Então, Vai ajudar a mais superar uma vez, barreiras também. muito Com certeza. obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar com a gente apoiando esse projeto. Né? Pra gente é muito importante. Isso é um sonho nosso, né? E a tua participação, você faz parte do nosso sonho. Tem que colocar Nossa, meu muito bonezinho legal. aqui. Agradeço demais estar Né? aqui, a oportunidade. Sim. E, pô, meu, esse é realmente, cara, isso, o Sem Calado é um sonho de vocês. Uhum. E eu, por tabela, cara, eu me lembro assim, pô, no clube, cara, É você verdade, falando. E isso ancorou assim, sabe? E aí a minha cabeça foi muito assim, cara. Mano, isso aqui Sem Calado, cara. Eu não sei, eu senti uma coisa muito boa, sabe? Que bom, de verdade, né? cara. Bom, né? Num primeiro momento, Nós assim. somos muito, muito gratos mesmo. Obrigado. Legal, Você tá cara. com a gente aí. E agora, para encerrar, a gente vai entrar no nosso quadro tradicional, que é o A Deriva. Nós vamos dizer algumas coisas para você e você fala o que você quiser sobre isso. Vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá. Começando. O que é para você família? Rapaz, se for falar sobre. É pra falar rápido ou é livre? Você fica à vontade. Fique à vontade. Vou ficar à vontade. Cara, família, por muitas das vezes, quando eu penso em família, eu penso assim em episódios, né? Porque eu já fui o louco da família, o doido da família, Uhum. né? Hoje não me chamam mais de louco, né? Só minha avó, Maria, né? Fala que eu sou doido e tal, de algumas coisas que eu faço. Muitas coisas que eu faço eu nem falo pra ela, porque ela vai me chamar de doido e tal, ela sabe depois. Coisas que eu faço responsáveis, né? Não digo isso, né? Sim. Mas assim, cara, família. O que eu sou é a minha família. Porque, cara, eu sou o resultado do que a minha família me Ensinou construiu. para você. Me ensinou. Por quê? Eu chego a essa conclusão hoje muito mais fácil,
porque eu vejo as minhas filhas em casa, né? Tem a Laura, tem a Alice, por enquanto uma tem 5, outra tem 8, mas daqui a 1 mês, 2 meses, já vai estar 6 e 9 anos. Então eu vejo, cara, e assim, pô, muitas das coisas que as minhas 2 filhas fazem são coisas que são pensamentos e palavras e gestos feitos por mim e pela Alessandra, Mas sabe? É o espelho, né? Você é o espelho, exato. E aí eu penso, pô, então muita da coisa que eu sou tem a coisa da minha família também, assim, Também, sabe? Então é por esse motivo que muitas das pessoas elas resumem a família é tudo pra mim e tal. E é mesmo, né? Porque na verdade o tudo é o dentro de você, entende? É verdade. É a tua construção. Você é o que é, porque de alguma maneira é o que a tua família construiu, entende? Perfeito. Entregando, claro, cada família tem a sua particularidade, né? Mas todo mundo, de alguma maneira, tendo boas passagens e passagens boas e ruins, entrega o melhor. Legal. Entende? O pai sempre entrega o melhor de si, independente do resultado, né? Mesmo até o positivo, né? Vá, E próxima. jiu-jitsu? Porra, jiu-jitsu é estilo de vida, não me vejo, assim... a gente, assim, na academia, né, entre os amigos, a gente fala, cara, eu não sei até quando eu vou conseguir, mas hoje eu não... Pô, tem a minha tatuagem preta aqui, ó, que eu fiz dia 9 de fevereiro desse ano. O pessoal fala, vai fazer a primeira, vai um monte de tatuadão. Só essa, acabou. Eu não sou... nada contra, mas eu achava que eu nunca ia fazer tatuagem. Aí eu fiz a faixa preta aqui porque, pô... simbolismo. É minha válvula de escape, é a minha terapia, meu estilo de vida... tá preparado também para uma possível coisa ruim, entende? Sim, porque legal. nós, homens... eu penso que a gente tem que ser provedor de segurança da nossa família, né? Da nossa própria segurança e de quem tá conosco, né? Não, quando eu digo nossa família, é de quem tá contigo ali, entendeu? Então, assim... É verdade. eu acho isso muito importante, né? É melhor ter e não usar, É isso aí. do que não ter e acontece alguma coisa e você não tem, né? É verdade. Perfeito. Carreira. Cara, carreira... Cara, carreira é uma linha do tempo daquilo que você construiu, né? E pelo menos do seu passado até a presente data, né? É só isso, é o histórico daquilo que você já fez, e independente se foi bom ou ruim, né? Eu sou muito feliz com a minha. Sou muito mais feliz quando eu penso no meu futuro, porque, como eu já comentei, eu tenho muitas coisas na minha gaveta. A Shipperon Container ficou na minha gaveta 3 anos, né? Então eu tenho projetos que é para container DNV, né? Legal. Que é para container de plataforma, né? Container offshore. Sim. Que nunca foi citado aqui no Sem Calado. É verdade. Né? A gente vai citar. Vamos fazer, como você falou, vamos fazer um programa exclusivo, só para falar Programa disso. exclusivo. Então, assim, lembra que eu falei que tem muita coisa a Shipperon? Eu fui fazendo as coisas uma vez, um pouquinho por mês, um pouquinho por semana, e o que se diz respeito a container DNV ou offshore, que seja... eu já tô fazendo assim, devagarinho. Eu não dou start ainda, porque eu não tenho energia, né? Nem energia de física e econômica também, né? Sim. Mas assim, só para finalizar o lance da carreira, eu fico muito feliz quando eu penso na minha carreira, por exemplo, daqui a 10 anos, porque, cara, em 12 meses de vida da SOC, ela tá dando super certo, sabe? Graças a Deus, e eu penso, cara, então, assim, estatisticamente, a Protane deu certo, a SOC tá dando certo. Então, o próximo projeto, estatisticamente, Vai decolar. né, vai dar certo também. E se a Deus última quiser. pergunta também está relacionada a isso, né, Val? Ufa. E agora, Proteiner ou SOC? Pô, cara, essa pergunta, lá no escritório a gente faz uns comentários assim, porque, pô, eu falo que a Proteiner é o pai de todos, né?
Porque a ProTainer, como eu já comentei hoje, ela tá no modo cruzeiro, né? No mercado, graças a Deus, a gente não depende mais de publicidade e propaganda. Não que a gente não faça de vez em quando, mas é bom, né? Sempre tá ali. Mas a SOC, ela é uma empresa bebê, né? Tá iniciando. Muita gente não nos conhece. Tem muita gente de carga que nunca fez shipper on container, sabia? Sim. E que não sabe que é shipper on container. Tem agente de carga, sabe por quê? Tem agente de carga que tem aquele perfil, por exemplo, é um agente de carga pequeno e ele tem 2, 3 clientes que movimentam grandes cargas o ano inteiro e que, tipo, banca o escritório, tá entendendo? Tudo, né? É aquele agente de carga que se o cliente sai, fecha as portas, entende? Então o cara, assim, ele tem tanto trabalho com esse mesmo cliente que ele nem... Ele quer se expandir, tipo assim, na verdade, ele nem precisa de, por exemplo, mais conhecimento. Por isso que, às vezes, a gente entra em contato com a gente de carga, pô, shipper on container, cara, juro, eu faço shipper, o cara, shipper on container, mas, pô, como é que é? Nunca fiz, tal. Então, cara... a oportunidade, quem tá acompanhando aí, shipper on container. O que eu falo no escritório é que a gente tem que, muitas das vezes, nós temos que domesticar o nosso cliente. Eu falo no escritório, muitos nossos clientes nem sabem que precisam da gente. Eu falo no escritório. Eles precisam saber. Eles precisam, não é uma comparação, pelo amor de Deus, mas Steve Jobs falou isso no começo da Apple, né? Porque o cara falava de computador e tal, não, as pessoas vão ter computador em casa. Então, o pessoal vai ter computador em casa? Que loucura. A SOC é a mesma coisa, cara. A SOC é a mesma coisa. É a solução pro agente de carga e pro dono do container, cara. Perfeito. Perfeito. Então, com essa, que foi a frase da noite, nós encerramos mais um episódio do Sem Calado. Agradeço a todos por terem acompanhado, muita informação para vocês. Agora, agente de carga, atenção aí, hein? Atenção, a dica foi dada. A dica foi dada. Pessoal, não esqueçam de seguir, curtir e compartilhar. Aquele amigo lá que quer participar de alguma forma, quer saber sobre o nosso ramo, envie para ele, envie o link. Vai ter muitas informações de qualidade. É isso aí. Toda quinta-feira, episódio novo. Não perca a gente, que tá demais. Um abraço. Até mais. Valeu, galera!